Olá! Seja bem-vindo ao canal Ser Excepcional. Este vídeo trará o melhor caminho para quem quer enriquecer com investimentos, tendo como base os ensinamentos de Luiz Barsi, o maior investidor da Bolsa no Brasil. De acordo com ele, o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa demorar um ano. O investimento é feito enquanto a empresa estiver gerando bons resultados. Minha história é uma história como a de muitos brasileiros, que vieram de uma origem humilde. Não é diferente disso. Para ser muito sincero e honesto, tive que trabalhar para ajudar minha mãe. Ela ficou viúva quando eu tinha 1 ano de idade, e sempre me sensibilizei com o fato dela ser uma guerreira, uma trabalhadora. Sempre me dediquei a ajudá-la, tentando colaborar da melhor forma possível. Naquela época, eu era criança e fazia o que estava ao meu alcance para ganhar dinheiro. Fui aprender a ser alfaiate com meu padrinho. Mesmo que fosse algo que eu não gostasse, era preciso fazer o que é necessário. Com o tempo, fui evoluindo. Eventualmente, me formei em contabilidade em 58 e em economia em 62. Com essa formação, adquiri uma certa maturidade em relação à economia. Minha meta era estabelecer uma renda mensal, o que me levou a analisar diversos fatores. Como contador, comecei como auditor, frequentando empresas e conversando com empresários. Percebi que eles possuíam maneiras generosas de obter renda mensal, como a participação nos lucros. Essa ideia foi amadurecendo até que um dia decidi ingressar no universo dos investidores. Então comecei pequeno, comprando ativos de pequena relevância. O universo oferece uma perspectiva fantástica para quem está disposto a explorá-lo. É uma pena que o brasileiro não tenha tido a preocupação de examinar isso. Segundo a minha observação, ele sempre tem sido influenciado pelo banqueiro no sentido de ser seduzido a acreditar que, se comprar ações, ficará pobre de repente. No entanto, a verdade é que ele pode ficar rico de repente, mas dificilmente ficará pobre. Atualmente, muitos brasileiros não investem em ações devido ao medo de confiar seus recursos a pessoas competentes. Em vez disso, preferem entregá-los a pessoas incompetentes. O indivíduo coloca o dinheiro na poupança, pois acredita que, assim, desenvolverá uma cultura de investimento. Ter uma cultura de investimento significa entender em mãos de quem você está colocando o seu dinheiro. No entanto, em última análise, esse dinheiro frequentemente acaba nas mãos de políticos, como Dilma e Fernando Henrique Cardoso, assim como na maioria dos economistas no Brasil. Não sou um gênio, mas percebo que a maioria dos economistas brasileiros parecem ser PhD em holerite. Isto é, estão focados em obter empregos estáveis, e não são pessoas dispostas a assumir riscos. Talvez seja por essa razão que o Brasil nunca tenha tido um plano econômico eficaz. Houve várias tentativas, erroneamente denominadas como planos, que não passaram de estruturas organizadas sem um objetivo claro. Evidentemente, o preço é um dos componentes a ser considerado na decisão que você acaba tomando. No entanto, ele não é o único componente. É um dos fatores, mas é necessário ter um conjunto de fundamentos que possam guiar você na formação de uma carteira de renda mensal. Minha visão principal é ter uma carteira de renda mensal. Venho fazendo isso desde 71 e pretendo continuar até que não seja mais possível. Acredito que essa é a única trajetória capaz de proporcionar um futuro estável. Essa abordagem é singular e não há outra igual. Geralmente, eu não interpreto análises sobre a bolsa, principalmente porque você não compra ou vende ações da bolsa em si. Na verdade, você compra ações de empresas. Minha preocupação está mais voltada para o desempenho dessas empresas. No contexto de negociação, existem empresas boas, empresas medianas e empresas ruins. O importante é selecionar as boas empresas para investir. Muitas pessoas interpretam investir em ações como investir no mercado em si, o que pode ser uma abordagem de curto prazo. Entretanto, o verdadeiro investimento está em manter ações de empresas que continuam gerando bons resultados ao longo do tempo. Tenho exemplos de várias empresas em minha carteira há muitos anos, como o Banco do Brasil, que tenho ações compradas por 60 centavos, e hoje são avaliadas em cerca de R$36. Alguém poderia me questionar por não vender a esse preço, mas a razão é simples. O Banco do Brasil me fornece dividendos de maneira sistemática. O que é crucial em uma carteira de renda mensal não é apenas o valor total dela, mas sim quanto ela pode gerar em termos de recursos. O patrimônio é um conceito amplo, mas não é equivalente ao dinheiro no bolso.
Ter dinheiro disponível é o que realmente importa, e os dividendos representam esse dinheiro no bolso. Tento mostrar às pessoas que, por exemplo, quando alguém compra ações a R$ 1 e elas caem para 90 centavos, a pessoa não fica pobre nem perde tudo. Isso ocorre devido às oscilações naturais do mercado, que é caracterizado por variações. O que realmente importa são os recursos que você obtém por meio da distribuição dos resultados das empresas. Eu valorizo todas as ações, especialmente aquelas que geram e distribuem recursos. Eu valorizo todas as ações, especialmente aquelas que geram e distribuem recursos. Isso acontece porque os custos de geração e transmissão são muito menores em comparação com o investimento em distribuição. Empresas que distribuem seus produtos têm uma base maior de clientes, o que resulta em um custo operacional menor. Isso, por sua vez, leva a resultados mais significativos. Você e todos aqueles que acreditam no setor de varejo demonstram um conhecimento histórico em relação a isso. Ao longo da história, empresas do setor de varejo faliram, e é provável que outras sigam o mesmo caminho. Por exemplo, um dia a Magazine Luiza pode quebrar, embora eu não possa prever quando. Essa opinião não é de caráter profético, mas sim baseada em fatos históricos. No Brasil, o setor de varejo enfrenta desafios significativos. Ele não possui uma operacionalização confiável, em parte devido à interferência do governo. Por exemplo, quando o governo anuncia uma inflação de 8%, na realidade, pode estar em torno de 40%. Isso cria um ambiente complexo para operações varejistas. Quando você compra um produto por R$ 1 e planeja vendê-lo em 10 parcelas com um lucro de 100%, parece correto. No entanto, a inflação atua de forma insidiosa, corroendo o valor ao longo do tempo. Perto do final do ciclo, o valor que você receberia inicialmente já não teria o mesmo poder de compra, tornando difícil manter os lucros esperados. O setor de varejo é uma atividade que exige um gerenciamento constante dos recursos, devido a essas complexidades inflacionárias. Portanto, na sua avaliação, ele não é considerado um setor vantajoso. Aqueles que investem no varejo geralmente têm um entendimento aprofundado desses desafios. Eu tenho 3 empresas que sempre vou estar investindo e reinvestindo. A Klabin é uma delas, assim como o Banco do Brasil. No caso do Banco do Brasil, ele é uma das poucas empresas estatais que possui um bom dono, a Previ, que é controlada pelos ex-funcionários. Isso proporciona uma gestão mais eficiente em comparação com outras empresas estatais. Outra empresa que merece destaque é a Unipar, da qual faço parte como membro do conselho. Essas atividades são cruciais para a economia. Quanto às ações que parecem oportunidades no momento, a Vibra é uma delas. Além disso, estou adquirindo uma boa posição na Cosan, e estou esperando que os preços caiam um pouco mais, pois acredito que essas são opções atrativas. Muitos investidores estão considerando sair da renda variável para a renda fixa, devido à volatilidade recente do mercado. Eu respeito todos que veem méritos na renda fixa neste país, embora não concorde. Isso ocorre porque a chamada renda fixa não é realmente fixa. Na verdade, há uma perda no poder de compra. Se você avaliar adequadamente o poder de compra entre 2 de janeiro e 30 de dezembro, verá que essa perda é pelo menos 2 vezes maior do que o retorno oferecido pela renda fixa. Nas ações, você tem a possibilidade de aumentar o seu poder de compra, o que não é o caso da renda fixa. No entanto, muitos brasileiros mantêm grande parte de seu dinheiro na poupança. Infelizmente, nosso país enfrenta as circunstâncias que enfrenta, e os brasileiros frequentemente são influenciados pelo medo criado pelos banqueiros. Essas preocupações não são infundadas, pois muitos não percebem que a renda fixa também tem seus riscos. Um exemplo interessante é o governo Collor, que ao mudar o padrão monetário, afetou quase todas as aplicações, exceto as ações. Portanto, para aqueles que dizem que as ações não têm garantia, elas, na verdade, oferecem mais garantia do que a poupança e uma segurança mais sólida. Eu mesmo mantive minhas ações e continuo ganhando com elas. No entanto, muitas pessoas perderam dinheiro nesse período. Quer saber como se tornar um investidor completo em apenas uma semana e já construir uma renda mensal, mesmo sendo totalmente iniciante? Se estiver interessado, entre no link do primeiro comentário fixado que te mostro esse método por menos de R$ 10 por mês. Te encontro lá. Por esse vídeo é isso. Se gostou, curta e se inscreva no canal para receber mais vídeos.
Até a próxima e bons resultados!